Essa é a história de um apartamento que era simplesmente perfeito. Bom, quase perfeito. Tinha uma única regra bem estranha. E hoje a gente não vai só contar essa história, a gente vai desmontar ela, peça por peça, para entender como o verdadeiro terror muitas vezes se esconde nos detalhes mais simples. Tudo começa com a pergunta que fica martelando na cabeça, sabe? A gente ignora regras o tempo todo, né? Principalmente aquelas que não parecem fazer sentido. Mas e se, só por uma vez, a consequência de quebrar uma regra boba dessas fosse absoluta, sem volta? E se a razão pela qual a gente não entende a regra for exatamente o que a torna tão perigosa? Bom, a nossa história começa com a isca, a primeira parte. Um contrato que é, ao mesmo tempo, bom demais para ser verdade e profundamente esquisito. É aqui que a armadilha é montada, bem na nossa frente. A nossa protagonista, a Sarah, encontra o que parece ser o negócio do século. Pensa só, um estúdio em Manhattan, no 24º andar, com vista para o parque, por um preço que simplesmente não existe. A arquitetura gótica do prédio por fora já contrasta com o interior todo moderno, o que já dá uma pista, né? Algo antigo, meio sombrio, está escondido ali debaixo daquela fachada novinha e brilhante. Só que essa perfeição toda é só o começo. É a isca. A história nos convida a entrar, deixa a gente bem confortável, antes de mostrar os dentes da armadilha que está prestes a fechar. E é aqui que o horror de verdade começa. Não é com o fantasma, nem nada disso. É com tinta no papel. Uma única cláusula, escrita à mão, que não faz o menor sentido. As cortinas da janela norte devem permanecer fechadas entre 2 e 4 da manhã, sem exceções. A falta de uma explicação é o que deixa tudo tão sinistro. Ok, uma regra foi estabelecida. Agora a história vai nos mostrar aquela vontade irresistível de quebrar essa regra. Entramos na segunda parte, a tentação que vai crescendo ao longo de 10 noites. O terror aqui não tem pressa, ele é construído. A história faz a gente sentir o peso de cada noite que passa. Como dá pra ver aqui, a força de vontade da Sarah vai se desgastando. Começa com obediência, claro, mas a curiosidade cresce. Cresce como uma rachadura numa parede, até que a tentação fica insuportável. É um processo psicológico que todo mundo conhece, o que torna a decisão final dela ainda mais angustiante. E finalmente, na 10ª noite, ela cede. Dá aquela espiadinha pela cortina, esperando ver o quê? Nada. Uma parede de tijolos, talvez. Mas o que ela encontra é muito pior do que o nada.